Bom dia, pessoal. Mais uma vez, nosso encontro de leitura do livro Comunicação Não Violenta. E hoje a gente está dando continuidade ao tema que é sobre a questão de, como é que a gente vai dizer, de soluções de conflito e deixa as duas aulas que aula que eu chamo assim, esses encontros que a gente vem falando continuamente sobre questão de mediação de conflitos, né? E aí agora a gente vai entrar ainda dentro do tema, na página 204, no uso da linguagem positiva de ação no presente e a solução de conflitos. Lívia, a leitura é toda sua. Certo. Então, vamos lá dar continuidade. Bom dia. O uso da linguagem positiva de ação no presente e a solução de conflitos. Embora tenha abordado no capítulo 6 o uso da linguagem positiva de ação no tempo presente, eu gostaria de apresentar mais alguns exemplos para demonstrar sua importância na solução de conflitos. Depois que ambas as partes se ligarem às necessidades da outra, o passo seguinte é elaborar estratégias que atendam essas necessidades. É relevante evitar a pressa na transição para as estratégias, pois pode resultar num compromisso sem a profundidade de uma solução autêntica. Ao entender as necessidades do outro, antes de abordar soluções, as partes em conflito têm probabilidade bem maior de aderir aos acordos. O processo deve terminar com ações que atendam às necessidades de todos. Trata-se de apresentar estratégias em linguagem positiva de ação. Claro, no presente, que leve o conflito à solução. Declaração em linguagem no presente refere-se ao que deseja no momento. Por exemplo, uma das partes diria: gostaria que você me dissesse se está disposto a... e descreveria a atitude que gostaria que a outra parte tomasse. O uso de uma pedida em linguagem no presente que comece com você está disposto ajuda a incentivar uma discussão respeitosa. Se o outro lado responde que não está disposto, motiva-se o passo seguinte, o de entender o que impede a vontade. Por outro lado, sem linguagem no presente, um pedido como eu gostaria que você fosse ao cinema comigo no sábado à noite não transmite o que se quer ouvir do outro naquele momento. O uso da linguagem no presente para melhorar essa afirmação, por exemplo, você pode me dizer se vai no cinema comigo no sábado à noite? Dá mais clareza e continuidade à conversa. Podemos esclarecer mais o pedido, indicando de que queremos a pessoa no momento presente. Você pode me dizer se gostaria de ir ao cinema comigo no sábado à noite? Quanto maior a clareza em relação à resposta que queremos de outra parte no momento, maior a probabilidade da solução. Uso de verbos de ação. No capítulo 6, abordamos o papel da linguagem da ação ao formular pedidos na CNV. Em situações conflituosas, é super importante nos concentrarmos no que queremos, ao invés do que não queremos. Falar do que não se deseja pode falsamente criar confusão e resistência nas partes do conflito. A linguagem de ação exige o uso de verbos de ação, ao mesmo tempo que rechaça uma linguagem que seja obscura ou possa ser interpretada como ataque. Quero ilustrar isso com o caso de uma mulher que manifestou a necessidade de compreensão, que não era satisfeita em seu principal relacionamento. Depois que seu companheiro conseguiu escutar e reproduzir com precisão a necessidade de compreensão dela, voltei-me para a mulher e disse: está bem, vamos às estratégias. O que você quer que o seu companheiro que atenda a sua necessidade de compreensão? Você quer que o seu companheiro atenda a sua necessidade de compreensão? Ela olhou para ele e disse: eu gostaria que você me escutasse quando eu falo com você. Eu escuto com você quando você fala, retrucou o companheiro. Não raro, alguém diz que gostaria de ser escutado e a outra parte entende que se trata de uma acusação e assim sente-se ressentida. Eles ficaram num vai e vem. O companheiro repetia: eu escuto, e a mulher respondia: não escuta. Eles me disseram que tiveram essa conversa durante 12 anos, uma situação típica em conflitos quando os dois
Os dois lados usam palavras vagas como escutar para exprimir estratégias. Sugiro que, em vez disso, sejam usados verbos de ação que transmitam algo que possamos ver acontecer ou ouvir, algo que possa ser gravado em vídeo. Aí, a escuta ocorre dentro da cabeça de alguém. Outra pessoa não consegue ver se está ocorrendo ou não. Uma maneira de determinar se alguém está realmente escutando é fazê-lo reproduzir o que foi dito. Pedimos que tome uma atitude que consigamos ver ou ouvir. Se a outra parte conseguir dizer a nós o que foi dito, saberemos o que ela ouviu, o que estava escutando mesmo, que estava escutando mesmo. Em outro conflito entre marido e mulher, ela queria saber se o marido respeitava suas escolhas. Depois de declarar sua necessidade com sucesso, seu próximo passo foi descobrir qual seria a sua estratégia para atender a essa necessidade e fazer o pedido ao marido. Ela disse a ele: eu quero que você me dê liberdade para crescer e ser eu mesma. Eu dou, respondeu ele. E assim como o outro casal seguiu-se de uma forma lá da cá, infrutífero, de sim, eu dou e não dá. Uma linguagem de inação como me dê liberdade para crescer. Muitas vezes intensifica o conflito. Nesse caso, o marido se sentiu chamado de dominador. Ressaltei para a mulher que não estava claro para o marido o que ela queria. Por favor, diga-lhe exatamente o que você gostaria que ele fizesse para satisfazer sua necessidade de respeito às suas escolhas. Eu quero que você me deixe, reticência, conversou ela. Eu interrompi para dizer que deixar era muito vago. O que você quer dizer precisamente com alguém deixar? Depois de refletir por alguns segundos, ela chegou a um entendimento importante. Reconheceu que ela queria mesmo quando disse coisa como eu quero que você me deixe existir, eu quero que você me dê a liberdade de crescer. Era o marido dizer-lhe que o que ela fizesse estaria bom. Quando percebeu o que estava realmente pedindo, que ele lhe dissesse algo. A mulher reconheceu que aquilo que ela queria não lhe dava muita liberdade de ser ela mesma, nem mesmo respeito às suas escolhas. E manter o respeito é um elemento fundamental para a solução bem-sucedida de conflitos. É crucial manter o respeito para solucionar bem um conflito. Traduzir o não. Quando se faz um pedido, é muito importante ser respeitoso com a reação de outra pessoa, concorde ela ou não com o que se pediu. Muitas mediações que presenciei consistem em esperar que as pessoas se desgastem a ponto de aceitar qualquer acordo. Isso é muito diferente de uma solução em que as necessidades de todos são atendidas e ninguém perde nada. No capítulo 8, descobrimos a importância de não interpretar o não como rejeição. Ao escutar atentamente a mensagem por trás do não, entenderemos as necessidades dos outros. Quando dizem ou não, mostram ter uma necessidade que os impede de dizer sim ao que pedimos. Se conseguirmos compreender a necessidade por trás ou não, poderemos prosseguir a solução do conflito, sempre nos concentrando na busca de uma maneira de atender às necessidades de todos, mesmo que a outra parte diga não à estratégia específica que apresentamos. A CNV e o papel do mediador. Embora neste capítulo eu tenha apresentado exemplos de mediações que conduzi entre partes conflitantes, o foco até agora tem sido a aplicação dessas aptidões para solucionar conflitos entre nós e a outra parte. No entanto, há algumas coisas sobre as quais devemos ter clareza nos momentos em que assumimos o papel de mediador e queremos usar os recursos da CNV para ajudar outras duas partes a solucionar um conflito. Seu papel e a confiança no processo. Quando intermediamos um conflito, é bom começar assegurando às partes em conflito que não estamos lá para tomar partido, mas para ajudá-las a ouvir e guiá-las para uma solução que atenda às necessidades de ambas. Conforme as circunstâncias, podemos também querer transmitir a nossa confiança de que as partes seguirem as etapas da CNV, suas necessidades serão satisfeitas no final. Lembre-se, o foco não somos nós. No início deste capítulo, enfatizei que o objetivo não é levar a outra parte a fazer o que queremos. Isso também se aplica à mediação de conflito dos outros. Embora possamos ter desejos próprios sobre como o conflito deve ser solucionado, especialmente quando ocorrer entre familiares, amigos e colegas de trabalho, devemos recordar que não estamos lá para realizar nossos objetivos. O papel do mediador é criar um ambiente em que as partes possam ligar-se, expressar-se suas necessidades, entender as necessidades de cada um e chegar a estratégias
estratégias que as supram. O objetivo não é levar as partes a fazer o que queremos. Empatia de primeiros socorros. Como mediador, enfatizo minha intenção de que ambas as partes sejam compreendidas por completos e com exatidão. Apesar disso, assim que expresso empatia por um lado, não é incomum o outro logo me escutar de favoritismo. Nesse momento, é necessário aplicar a empatia dos primeiros socorros, que pode soar como: então você está muito incomodado e preciso de uma garantia de que o seu lado será ouvido. Depois de manifestar empatia, lembra as partes que terão a oportunidade de ser ouvidas, e a sua vez virá em seguida. Assim, vale a pena confirmar se concordam em esperar a vez, perguntando, por exemplo, você está segura com relação a isso ou gostaria de ter outra confirmação de que sua oportunidade de ser ouvida logo chegará? Talvez tenhamos de fazer isso várias vezes para prosseguir a mediação. Porque são vários exemplos. Não sei se eu acho que eu vou fazer uma pausa, né, Sandra? Porque senão fica muito. Vou fazer aqui uma pausa para comentários. Então, gente, um conteúdo maravilhoso, né? Essa relação de conflitos, eu acho muito bom, muito bom. Esse é um capítulo que eu acho incrível, porque é a prática mesmo, começa a falar da prática, né, de mediação de conflitos. E só trazendo um pouquinho assim, são 5 meses que a gente vem nesse trabalho, né, desse conteúdo. Hoje é o nosso 20º encontro, né? E que bom! Estamos aí nesse progresso. E eu percebo em mim, aí eu quero puxar um pouquinho isso, que é que eu percebo em mim também mudanças, né? De atitudes eu consigo fazer uma escuta melhor dos outros. Essa semana sempre passamos por conflitos, né? Então essa semana eu tinha passado por um conflito e, e, e ontem ainda restava um restinho do conflito, né? E a pessoa, conflito entre, vamos dizer, entre outra pessoa, vamos dizer assim, né? E aí ontem tinha ainda um restinho desse conflito que não tinha sido ainda resolvido. E a pessoa veio falar comigo e eu só fiz a escuta, né? E aí a gente, apesar de eu não aceitar, vamos dizer, o que a outra palavra argumentar, o pessoal argumentava, o que é que eu fiz? Empaticamente, escutei e não retruquei. E nessa minha mente é o seu ponto de vista, o meu ponto de vista diferenciado, mas não é por isso que a gente vai estar em conflito. Então, isso é um ensinamento, tá? Aprendendo a mediar conflito e ser esse mediador, ou mediar entre outros, ou se ver no papel de que eu não quero conflito, né? E não é não é o estado de estou me calando e aguentando, engolindo, não é isso. É observar que levar aquele conflito quando as pessoas não estão no momento de se escutarem, não vai levar à frente, né? Então, isso é uma coisa que eu quis trazer em relação a mim. Eu gosto de trazer, estou aqui em vulnerabilidade. Mas, no capítulo, a gente está trazendo, que é um capítulo maravilhoso, a questão da linguagem positiva. Vamos aí, né? Então, a Lívia falou para a gente aqui que... E olha a dica. A gente sempre diz assim, por exemplo, se for chamar alguém para ir para o cinema, eu dizer, vamos para o cinema comigo? E aí ele coloca que é tão simples. Você gostaria de ir comigo? Olha só, né? Hoje, porque é no positivo, né? E no positivo, e assim, gostaria de ir comigo ao cinema, porque o outro tem direito de escolha, né? E na hora que diz, vamos ao cinema, aí a resposta pode ser sim ou não. E eu talvez não esteja preparada para escutar o não, né? E se a gente tem mais uma fala empática, a gente vai perguntar se a pessoa quer ir, gostaria de ir, e fica mais fácil do aceito se a pessoa disser, não, hoje eu não estou por dentro. Aí você aceita porque você fez a pergunta correta. Então, isso é onde está na página 205, eu achei incrível isso. E aí ele traz um resuminho, né, dessa conflito, de como fazer a escuta de um e de outro, escuta o outro,
qual é a necessidade dele, qual é a tua necessidade, né? Depois da escuta, são diferentes as necessidades. Por exemplo, a minha necessidade é do verde, a necessidade do outro é que acha que o verde tem dá bicho, né? Então temos necessidades diferentes, mas a gente tem que criar uma estratégia para contemplar as duas necessidades. Talvez uma mata menor, né? Então assim tem que ter ações positivas que seja para ambos e que dê a ambos essa possibilidade de convivência, né? Então, parece tão difícil quando a gente não pensa, tudo é difícil, a gente começa a querer matar pessoas desnecessariamente, quando, se a gente tiver coerência de dizer que existe possibilidade dos dois lados estarem harmoniosamente, com estratégias que vai resolver um lado e resolve o outro, não é isso? Aí, mais aqui ainda que eu achei muito bom, e aí ele fala sobre, no papel do mediador, ele traz algumas coisas relacionadas ao mediador, que fomos até 3 coisas, né? E tem mais uma que a gente vai ver depois. O papel da confiança no processo, esse mediador. Quem quiser trabalhar isso, profissão, gente, pode ser mediador. Então, ou então você está assistindo, está dentro de um conflito e vai mediar. É não tomar partido, né? O mediador em si, ele não toma partido, ele não é do partido A, nem é do partido B, ele deixa isso claro. O segundo, lembre-se, o foco não somos nós, então ele também traz essa colocação. O papel do mediador é criar um ambiente em que as partes possam ligar-se, expressar suas necessidades, entender a necessidade um do outro. Faz um escutar, faz o outro escutar, não, e pergunta: você ouviu o que fulano falou? Né? Porque precisa ter compreensão que ele está escutando mesmo. E aí a terceira chama empatia de primeiros socorros, que é aquele que não quer ceder ou não quer ouvir, aí ele coloca que esse mediador vai ser mais empático com ele. Sua necessidade é isso? Está coerente para você? Então, dá mais assistência, por isso chama primeiros socorros, aquele que é o mais conflitante. E aí, mais alguém quer falar alguma coisa? Isso foi o que eu entendi dessa leitura. Eu só achei interessante como a gente está falando, tudo em júri de comunicação não violenta sobre conflito. Eu só queria, eu tenho um livrinho de oração do mestre Masaru Taniguchi, aí ele fala assim, para eliminar conflito, aí ele fala assim, se você tiver um mínimo de sentimento de conflito, já não poderá ter a verdadeira paz. É importante não abrigar na mente a semente do conflito, pois ela germina, cresce e dá fruto, entendeu? Então vai só aumentando. Aí quando você colocou assim a escuta, né? A escuta ativa. E você, quando falou que você estava com um conflito com a pessoa, embora você tivesse a opinião, mas você quis ouvir a outra parte. Tu não foi com sentimento de superioridade que tu estava certa, porque, tipo assim, na cabeça ela é a certa e você também é a certa. Então, assim, porque são visões diferentes, não? São contextos diferentes, são níveis de evolução diferentes, né? Então, essa questão dessa escuta, desse trazer para o coração, né? E às vezes o que eu vejo, percebo muito bem quando ele falou aqui o relacionamento de casal, né? Eu percebo assim que muito nos relacionamentos de casal, as mulheres têm muito problema, porque elas falam, porque a mulher fala muito, né? Ela fala muito. E o marido não escuta. Ele não escuta. Agora, se for para falar com alguém uma coisa de outra, ele fala. Fala um monte de coisa, mas com ela ele não escuta. Ele não tem, né? Não tem diálogo. Então, eu acho que é um dos grandes problemas dos relacionamentos é isso. Essa falta de escuta ativa, de se colocar no lugar do outro, entendeu? Porque às vezes, de repente, a pessoa só quer isso. Ela só quer que a pessoa ouça. É uma coisa tão simples, né? Vamos tirar as armas das mãos e acolher, né? A dor do outro, a necessidade do outro, né? É porque, assim, tipo assim, é porque as pessoas estão vibrando muito no egoísmo, né?
Quando eu estou vibrando muito no egoísmo, meu ego, ele fica muito inflado, o ego. Quando estou com o ego muito inflado, eu me afasto de Deus, eu me afasto de Deus e eu me aproximo de outras coisas, porque eu estou vibrando no ego, né? Que tipo assim, eu quero, eu tenho a razão, eu estou isso, então é o ego. Aí você acha que tá, não. Você se afastou totalmente de Deus. Quando eu tô vibrando desse jeito, era só isso que eu queria falar. Obrigada. É isso mesmo, Lívia. Total, total. É exatamente isso. E eu queria trazer uma coisa que serve para todo mundo. Ontem, por exemplo, eu fui levar meu cachorro para castrar e esse espaço tem uma praça. E como o lugar é pequenininho, algumas outras pessoas e cachorros ficam aguardando a vez de entrar, né? Nessa pracinha. E tinha um senhor, já com seus 70 anos, que tem um relacionamento com outro senhor, e é interessante que hoje as coisas ele fala bem abertamente, né? Não, porque meu esposo, que é também um senhor, estava com 90. E aí a conversa que ele necessitou ter comigo, uma pessoa que ele não conhecia, era falar o quanto está sendo difícil para ele conviver, porque essa pessoa antigamente ajudava ele na cozinha, os dois cuidavam da casa, e agora ele tá bem doentinho e não tem mais possibilidades. Então, ele passou a cuidar desse outro senhor, né? E tem os cachorrinhos também dele, que estava ali perto dos cachorrinhos. E aí eu só fiz a escuta, gente. Olha que interessante. Uma praça, uma pessoa que eu nunca vi na vida, que ele também nunca me viu, e ele sentiu necessidade de desabafar. E ali eu não me cabia nem julgar, não me cabia contar outra história. Ah, eu conheço alguém que passa pela mesma coisa. Não. É isso que a gente tem que ter controle de que, às vezes, as pessoas só precisam escutar alguém que as escute. Que a gente tem mania de chegar com outra história. Mas eu conheço uma pessoa também que está passando por isso. Não, gente, não é isso, né? Ou então você vai contar, vai dizer, ou vai dar conselho. Não, ela não está precisando disso. Então passou-se, meu cachorro castrou, tarará, saiu. Quando eu ia embora, ele virou para mim e disse assim: obrigada, você é um anjo. Gente, isso é Nossa Senhora, né? Então, assim, eu fiquei me imaginando, eu digo, gente, se todos nós pudéssemos estar em praças fazendo escutas, quanto isso enriquece a vida do outro, porque ele saiu aliviado, e enriquece nossa vida, né? Fiquei me imaginando naquela praça, assim, numa praça, só estou aqui para ouvir vocês, né? Então, isso que a gente tem que começar a entender, né? Eu estou trazendo aqui porque, olha, leva essa ideia para a tua cidade, para a tua vida, né? E te abre para a escuta, apenas escute. É só o que a pessoa precisa naquela hora. Então, estou trazendo mais esse insight porque eu achei que era muito importante trazer isso, porque isso é comunicação não violenta. É não opinar, não trazer referência de que alguém também passa por isso, ou simplesmente dizer, mas não fica assim, não, isso, não, só escuta e diz, compreendo, eu imagino, eu sei, imagino o que você está passando. É só isso que ela quer ouvir, né? E olha nos olhos dela. No final, esse senhor me abraçou e disse que eu era um anjo. Por quê? Porque ele estava com necessidade. Quantos dias ele está com isso embutido? Porque provavelmente, se ele fizer a família ia dizer: quem mandou você casar com uma pessoa mais velha? Né? Então, ele não ia ouvir o que ele precisava ouvir naquela hora. E é isso. Continue, que a gente tem um pouquinho de tempo. Ainda dá para falar mais um pouquinho, né, Lívia? Vamos embora. E quem ganhou foi tu, né, Sandra? O teu dia que ficou muito mais feliz, só em ele ter falado isso para ti. Na verdade, quem ganhou o Então, presente foi você, não foi? Né? é o que o macho Rosenberg coloca: enriquecer a nossa vida. Isso enriquece a nossa vida, né? Porque você sabe que você tinha que estar naquele lugar, naquela hora, né?
e fazendo uma escuta, eu vi aquilo, também me fez assim, oi? Aí eu disse, olha a comunicação não violenta, a gente aprende, gente. Cada vez que a gente está aqui, algo na gente modifica, né? Talvez num outro momento eu fosse contar exemplos, fosse dizer, não se preocupe não, isso é tempo. Não, eu só fiz a escuta ativa. Era só isso que ele queria. Então, Vamos ótimo. lá, vamos lá. Continuando aqui na página 209. Não perca o fio da meada. Quando intermediar de ambos, temos de ficar com os ouvidos atentos, prestando muita atenção ao que se diz, garantindo que ambas as partes possam expressar suas necessidades, ouvir as necessidades da outra e fazer solicitações. Também precisamos acompanhar o fio da meada, ter consciência de onde uma pessoa parou para podermos retornar ao que ela disse depois que ouvirmos a outra parte. Isso pode ser difícil, sobretudo quando os ânimos esquentam. Em ocasiões desse tipo, acho útil usar uma lousa ou um cavalete com papel para registrar a essência do sentimento ou da necessidade que o último lado expressou. Essa forma de registro visual também serve para assegurar a ambas as partes que suas necessidades serão abordadas. Isso porque, antes de conseguirmos captar por inteiro as necessidades de uma das partes, a outra costuma se adiantar para falar. O registro visível dessas necessidades para os presentes pode ajudá-los a sentir-se seguros de que suas necessidades serão ouvidas. Deste modo, todos têm condições de prestar atenção ao que se diz em um dado momento. Mantenha a conversa no presente. Outra característica central da mediação é conscientizar-se do momento que precisa do que agora. Quais são os pedidos atuais? É necessário ter muita prática para manter a consciência no momento, algo que a maioria nunca aprendeu a fazer. À medida que avançamos na mediação, é provável que haja uma discussão sobre o que aconteceu tempos atrás e o que as pessoas querem que aconteça de maneira diferente no futuro. No entanto, a solução de conflitos só pode ocorrer no momento presente, de modo que precisamos concentrar-nos no momento presente. Mantenha o andamento do processo. Outra função da mediação é evitar que a conversa fique estagnada. Isso pode acontecer com muita facilidade, pois as pessoas geralmente pensam que, se contarem a mesma história mais de uma vez, enfim serão compreendidas e o outro lado fará o que quiserem. Para garantir o andamento, o mediador precisa fazer perguntas eficientes e, quando necessário, manter ou até acelerar o ritmo. Certa vez, quando eu estava escalado para conduzir uma oficina numa cidade pequena, o organizador do evento perguntou se eu ajudaria numa disputa pessoal relativa à divisão de bens de família. Concordei em mediar e sabia que haveria apenas um intervalo de 3 horas entre as oficinas para fazê-lo. A disputa familiar concentrava-se em um homem que possuía uma fazenda enorme e estava prestes a se aposentar. Seus 2 filhos guerreavam por causa da divisão do imóvel. Eles não se falavam havia 8 anos, embora morassem bem próximo. Na mesma ponta da fazenda, conheci os irmãos, as mulheres e a irmã deles, todos mergulhados nessas questões legais complicadas e em 8 anos de ressentimentos. Para fazer as coisas andarem e respeitar meus horários, tive de acelerar a mediação, a fim de evitar que eles gastassem tempo contando as mesmas histórias várias vezes. Perguntei a um dos irmãos se eu poderia desempenhar o papel dele. Depois eu faria o papel do outro irmão. Enquanto eu fazia a minha dramatização, brinquei sobre o verificar com o diretor se eu estava desempenhando bem o meu papel. Olhando para o irmão cujo papel eu representava, vi algo que me surpreendeu. Ele estava com lágrima nos olhos. Imaginei que ele estivesse sentindo uma empatia profunda, tanto por ele mesmo, porque eu interpretava seu papel, quanto pelo sofrimento de seu irmão, que ele não havia visto até aquele momento. No dia seguinte, o pai veio a mim, também com lágrimas nos olhos, para dizer que na noite anterior toda a família saíra para jantar pela primeira vez em 8 anos. Embora o conflito se arrastasse por anos, com advogados de ambos os lados trabalhando em vão para chegar a um acordo, tornou-se simples de resolver quando os irmãos ouviram o sofrimento e as necessidades de cada um deles revelados por meio da dramatização. Se eu tivesse esperado que ambos contassem sua história, a solução teria demorado muito mais.
Quando recorro a esse método, dirijo-me periodicamente à pessoa cujo papel estou desempenhando e chamo-a de meu diretor, para conferir se eu estou indo bem. Por um tempo, achei que tivesse talento para atuar. Por muitas vezes, eu vi os clientes chorar e dizer: é exatamente isso que eu estou tentando dizer. Todavia, como comecei a treinar outras pessoas em dramatização, agora sei que qualquer um pode fazer isso se estiver consciente das próprias necessidades. Seja como for, todos temos as mesmas necessidades, as necessidades são universais. Às vezes, trabalho com pessoas que foram estupradas ou torturadas. Quando o agressor está ausente, eu assumo o papel dele. Muitas vezes a vítima fica surpresa ao me ouvir dizer, na dramatização, a mesma coisa que ouviu do seu atacante e me confronta com a pergunta: mas como você sabia? Acredito que a resposta seja porque sou essa pessoa. E assim somos todos nós. Ao aplicarmos um cabedal de sentimentos e necessidades, não pensamos nos problemas, mas simplesmente nos colocamos no lugar da outra pessoa, tentando ser ela. Não nos passa pela cabeça desempenhar, de tempos em tempos, recorremos ao diretor, porque sempre acertamos, nem sempre acertamos. Ninguém acerta o tempo todo e tudo bem. Se estivermos errados, a pessoa que estamos representando nos dirá de uma forma ou de outra. Então, ganhamos uma outra oportunidade para fazer melhor. Interrupções. Às vezes as mediações esquentam e uma pessoa acaba gritando com a outra ou tentando se sobrepor à fala dela. Para controlar o processo em tais circunstâncias, precisamos ter segurança para interromper. Certa vez, quando eu fazia uma mediação em Israel, eu passava por maus momentos porque meu tradutor era muito educado. Eu, enfim, ensinei a ser o ensinei a ser desagradável. Mande calarem a boca, ordenei. Diga, porque pelo menos esperem fazermos a tradução antes de voltar a gritar uns com o outro. Então, quando ambos os lados estão gritando ou falando ao mesmo tempo, eu me imponho. Com licença, com licença, com licença. Repito isso bem alto, quantas vezes forem necessárias até ganhar a atenção. Quando ganhamos a atenção, precisamos ser rápidos. Se a pessoa que reage com raiva ao interrompermos, podemos perceber que sua mágoa é grande demais para nos ouvir. É esse o momento de empatia dos primeiros socorros. Veja esse tipo de empatia pode ser, como base nesse exemplo de uma reunião de negócios. Interlocutor. Isso acontece o tempo todo. Eles já convocaram 3 reuniões e toda vez arranjaram uma nova explicação de por que isso não pode ser feito. Da última vez, eles até assinaram um acordo. Agora, mais uma promessa. E não vai passar disso. Mais uma promessa. Não faz sentido trabalhar com pessoas que... Reticências. Mediador. Com licença, com licença, com licença. Você poderia me dizer o que o outro lado disse? Interlocutor. Percebendo que não havia escutado o que fora dito, não. Mediador. Então, você está muito desconfiado agora e realmente precisa ter a garantia de que os outros farão o que dizem. Interlocutor. Bem claro, mas... Mediador. Então, você poderia me dizer o que ouviu que eles disseram? Vou repetir para você. Ouvi o outro lado dizer que eles têm uma necessidade real de integridade. Você poderia só repetir isso para que eu tenha certeza de que todos nos entendemos? Interlocutor. Silêncio. Mediador. Não. Então, vou dizer de novo. E voltamos a dizer. Podemos comparar o nosso papel com o de um tradutor. Traduzir a mensagem a cada parte para que a outra a compreenda. Peço às partes que se acostumem com minhas intervenções, que visam resolver o conflito. Quando interrompo, também verifico se o interlocutor entende com fidelidade o que eu estou traduzindo. Traduzo muitas mensagens mesmo que esteja fazendo uma suposição, mas o falante é sempre a autoridade final quanto à exatidão da tradução. É importante lembrar que o propósito de interromper e reconquistar a atenção das pessoas é retornar às observações, à identificação e à expressão de sentimentos, a ligação entre sentimentos e necessidades e fazer pedidos viáveis por meio de uma linguagem de ação clara, concreta e positiva. Eu vou fazer a pausa para comentários. Ok, olha, nós aí. Regina, quer fazer algum comentário, Regina? Está caladinha? Eu só estou pensando aqui.
Eu só estou pensando aqui como é difícil, né? A gente fazer a mediação. Como é difícil. Porque ainda mais quando as pessoas não querem uma escutar a outra, né? Quando uma não dá espaço para a outra entrar nessa questão. Eu acho que aí é a parte mais complicada mesmo. Mesmo com todas essas, né, explicações que ele dá aqui do processo em si, eu evito entrar em conflitos na realidade, justamente porque eu acho que eu ainda tenho que trabalhar mais essa habilidade de atuar como mediador, né? De atuar como mediador acho muito difícil. Eu só fico pensando aqui no nosso dia a dia, principalmente nas nossas questões familiares, né? Que é o que ultimamente eu tenho mais lidado assim, que é bem difícil mesmo. Fico pensando em como passar tudo isso, né? Fazer com que tudo isso funcione. E até porque, assim, eu também tenho algumas coisas que eu preciso trabalhar em mim também, né? Acho que é isso, queria colocar essa questão. Isso é verdade. Porque, assim, Dê-me sugestões, eu aceito sugestões. o que acontece com a nossa sociedade, né, é que a gente vem desde pequeno com uma linguagem de comunicação, que é uma linguagem de disputa, de concorrência, né, e de alguma forma de discordância. Na escola, muitas vezes, hoje talvez seja diferente, mas antigamente a voz ativa era do professor, e você tinha que ouvir, e se você retrucasse, você poderia ser castigado, né? Então, não havia os pais também com as medidas, às vezes punitivas, né? Às vezes usando os rótulos, você é preguiçoso, você não quer nada com a vida, né? Então, a gente tem alguns filhos que criou-se até rótulos como Rita Lee coloca, ovelha negra da família, né? Isso é um rótulo. E é um rótulo que quando o macho coloca, toda vez que a gente cria rótulos, a gente tem uma violência aí por trás, né? Embutida. Então, assim, e muita gente começa a dizer, não, eu sempre fui a ovelha negra, né? Então, assim, você se auto-coloca como se rotulando. E esses rótulos, eles vão coexistindo, né, a vida inteira, crescendo. E aí, os conflitos vão surgindo. E aí a gente não aprendeu como conviver e como a linguagem do amor. Essa é a palavra que o macho coloca. Não aprendemos a linguagem do coração, que ela está na Bíblia desde o tempo inteiro, né? Quando o Cristo vem, ele vem para ensinar essa linguagem do amor e mostrar que todos nós temos dentro de nós essa mesma essência, somos o próprio Cristo em, em vida, né? Mas só que a gente foi cortado como se fosse o cordão umbilical. E aí estamos sempre em eternos conflitos. Conflitos internos com nós mesmos, muitas vezes, né? Quase se matando, né? E conflitos externos com o mundo. E às vezes do conflito interno, que é a minha necessidade não atendida, eu posso jogar para o mundo, culpando o mundo, né? E aí os conflitos surgem o tempo inteiro. E o livro traz essa possibilidade de uma nova forma de comunicação. E essa nova forma de comunicação, ela requer que seja multiplicada, né? Porque quanto mais pessoas têm consciências novas, mais a gente muda esse campo mórfico, como se diz, né? É um campo energético, essa energia pode mudar, e a gente precisa acreditar nisso. E como resolver hoje, né, os nossos conflitos, e os nossos conflitos estão exatamente nisso, de não se escutar, né? Ninguém quer se escutar, ninguém tem empatia pelo outro,
né? Então, a necessidade de empatia, ele coloca aqui, se colocar no lugar do outro, é prioridade, né? Ele bota aqui, quando ele está falando de manter o andamento do processo, se colocar no lugar do outro. Porque todas as necessidades são iguais para todo mundo, o que é chamado necessidades universais. Então, o que o outro está sentindo, eu posso entender o que ele está sentindo, porque esse sentimento é embutido em todos nós. Tanto que alguém diz aqui, ele conversando, a pessoa diz, como é que você sabe disso se eu não falei? Ele diz, porque essa é uma necessidade universal. Eu imagino que é isso que você está sentindo, né? Então, e aí, hoje, vamos dizer, os conflitos, Sandra, hoje na minha família, nas famílias, como é que a gente trata? Olha, é subidinha de escada, né? A cada degrau, a gente não vai conseguir mudar isso de um tempo ao outro, porque às vezes o outro lado está tão agressivo que fica difícil. Mas o que eu digo é isso, é se colocar em estado de vulnerabilidade, ouvir o outro e usar uma linguagem positiva, né? Usar sempre a linguagem positiva para fazer essa transformação. E escutar a tua necessidade. Você está gritando por mim simplesmente porque eu não dei o banho no cachorro? Tipo assim, né? E às vezes o conflito é uma coisa tão boba no mundo que não fica. Nossa, por que se briga tanto? Por bobagem, muitas vezes. Então, aí é só colocar assim: você está chateado por isso? Fulano, vamos baixar um pouquinho o tom? Se permita. E aí vai fazer assim: se permita me escutar, vamos se ouvir. Né? E mesmo que a pessoa diz, lá vai tu com tua positividade tóxica. Né? Tem isso agora também, né? Positividade tóxica. Manter a positividade, sim, porque é onde tem a transformação. Né? Então, não existe isso. O povo diz, positividade tóxica. Já ouviram falar, com certeza. Mas as pessoas que falam isso é porque elas estão distantes do que é positividade. Vou ser bem sincera. Podem me matar aqui, podem. Se quiser, me crucifiquem, mas a verdade é essa, tem que se escutar a verdade. A verdade está lá na Bíblia, né? E o verbo se fez, né? E é necessário que a palavra seja a palavra. Esse capítulo é sobre a palavra positiva no presente, né? É o título do que ele está falando hoje aqui. Então, não, é buscar essa palavra positiva, é buscar essa positividade. É a chave, não tem para onde, é a chave, né? Olhar o outro com empatia, é a chave. O outro é você. Sabe, não adianta você massacrar o outro, ele é tu, ele é você também, porque quando se descobriu que as necessidades são universais, significa que somos todos iguais, né? Só muda o endereço. E, claro, as vivências culturalmente, né? Algumas coisas de cultura, porque cada cultura, cada região, Nordeste é uma coisa, o Sul é outra, cada um tem suas concepções, e as tradições familiares também fazem com que a gente seja aparentemente diferente. Mas, na essência, somos o que o Cristo diz, né? Somos o que ele diz. Até no João, tem um capítulo 14 de João, fala exatamente isso. E a gente é essa essência. E muitas vezes a gente se nega assim. E aí vem os conflitos. Jesus, falei muito, como sempre. Lívia está aí pensativa. Vai, Lívia, fala e daqui a pouco a gente conclui. Eu estava refletindo no que você estava falando, porque como se a gente vivesse, não está sempre na fuga, né? Aí vem a consciência, mas aquela consciência, aí você não quer incorporar aquela consciência. Aí, tipo assim, conhecereis a verdade vos libertará, né? O que é a verdade? É o trazer do inconsciente para o consciente, que é igual você está falando, a essência, que a gente é essa essência. Só que a gente, às vezes, já até descobriu que a gente é, só que uma forma da gente fugir, para a gente não encarar essa realidade, aí a gente fica buscando outras desculpas, continuando com aqueles mesmos comportamentos, entendeu? Para não, estou fazendo isso, por isso, mas a pessoa já sabe. Ela já tem consciência, mas ela não quer sair. Ela continua lá, é a chamada zona de conforto, né?
Porque se ela sair da zona de conforto, aí ela for mostrar, aí às vezes não é fácil, né? Você sai daquela zoninha de conforto e ir para a realidade. Então, eu estava refletindo sobre isso que você estava falando, entendeu? Fiquei pensando nisso. Isso, obrigada, gente. Mas é um aprendizado. Regina, Concluindo essa questão, né, é trazer isso para fora, de todas as vezes essa vontade que a gente tem de resolver a questão, ajudar a resolver essa questão, né, porque também não depende exclusivamente da gente, né, a gente como mediador, principalmente, tem que ter essa força de fazer com que as bases fiquem mais tranquilas, mais calmas, né? Então, vou trabalhar isso direitinho. Vou trabalhar isso direitinho. A gente tem que ter essa está falhando um disposição. pouquinho. Regina, deu uma falhada agora. A gente precisa estar refletindo em cima disso também, né? Trazer, né? De trazer essa consciência. Tem que ser muito trabalhado. E obrigada, né? Obrigada por vocês dizerem isso, que eu também vou refletir bastante sobre isso. Para poder aplicar, né? Para poder começar a trazer essa consciência que a Lívia falou também, porque às vezes você fugir também de um conflito, uma hora você vai encontrar com ele, não adianta você fugir, né? Cedo ou tarde ele vai estar na sua frente e você vai ter que encarar e vai ter que resolver. Enfim, né? Acho que é por aí mesmo. Eu agradeço. Vou fechar aqui para a gente dar prosseguimento. Tá. Só para fechar o que a Regina falou aí, as dificuldades do conflito, né? E se a pessoa do outro lado está bem conflitante com você, e aí você diz, como eu vou conseguir resolver isso? O Marshall Rosenberg puxa aqui a história da empatia dos primeiros socorros, né? Então, dá a essa pessoa o que ela está precisando. O que ele chama de empatia dos primeiros socorros é o poder puxar falas, e aí requer, eu até anotei aqui, requer um pouco traduzir, né, o que ele está dizendo, e requer perguntas eficientes, é o que ele coloca, para poder a pessoa se sentir acolhida. Tipo assim, você vai dizer, é isso que você está querendo, é isso que você está pensando, você está vendo dessa forma, então ela sabe que está sendo escutada. Aí ele chama isso de empatia dos primeiros socorros, que é para dar a ela um pouquinho de ela se sentir amada, de alguma forma, e aí ela cede um pouco. Gente, não é fácil. Marshall Rosenberg trabalhou 20 anos com muitos processos de conflito. E a gente é bebezinho gatinhando. Então, a gente está tudo no comecinho, né? Mas tudo que a gente puder usar de pinguinho vai dar um resultado diferente nas nossas vidas. Livre, a gente tem 7 minutos para fechar. Você quer só ver esse restantezinho, que é bem pequenininho, e aí a gente encerra para poder no próximo ter o capítulo novo? Tá bom, eu vou lendo. Acho que dá tempo, né? Dá tempo. Quando se recusa um encontro cara a cara. Sou otimista com o que pode acontecer quando reunimos pessoas para expressar necessidades e pedidos. Todavia, um dos maiores problemas que encontrei é conseguir acesso a ambas as partes. Como às vezes uma delas demora para saber com clareza as próprias necessidades, os mediadores precisam de um acesso razoável dos dois lados para que se manifeste e ouçam em seguida as necessidades dos outros. Muitas vezes o que ouvimos de alguém com conflito é: não adianta falar, eles não escutam, eu tentei conversar e ele não deu certo. Para resolver esse problema, busquei estratégias que resolvessem conflitos cujos envolvidos não estão dispostos a se encontrar. Um método que tem resultados promissores apoia-se no uso de um gravador. Eu trabalho com cada parte separadamente, assumindo o papel do lado ausente.
Trata-se de uma opção para levar em conta quando há duas pessoas com um ressentimento tão grande que não querem se encontrar. Por exemplo, uma mulher que estava sofrendo demais por causa de um conflito com o marido, sobretudo pela maneira como ele voltava a raiva contra ela. Primeiro, escutei-a de um modo que a ajudou a manifestar claramente suas necessidades e sentiu o que era ter compreensão e respeito. Então, assumi o papel do marido e pedi a ela que me ouvisse enquanto eu expressava o que supus serem as necessidades dele. Depois que as necessidades das partes em conflito foram transmitidas com clareza por meio da dramatização, pedi à mulher que mostrasse a gravação ao marido, para ver qual seria a reação dele. Como adivinhei com exatidão as necessidades do marido, ele sentiu um enorme alívio ao ouvir a gravação. Com a confiança aumentada por ter sido entendido, ele concordou mais adiante em trabalharmos juntos até que os dois encontrassem maneiras de atender às suas necessidades com respeito. Quando a coisa mais difícil na solução de um conflito é reunir as partes da mesma sala, o uso de dramatizações gravadas pode ser uma boa saída. Mediação informal, metendo o nariz na vida dos outros. Mediação informal é uma forma educada de se referir à mediação de situações em que não fomos convidados. Falando claro, metemos o nariz na vida dos outros. Certo dia eu fazia compras no mercado quando vi uma mulher bater em seu filhinho. Ela estava prestes a bater de novo quando eu me meti. Ela não me pedira, Marshall, você poderia intermediar este caso? De outra vez, eu perambulava por Paris e uma mulher caminhava ao meu lado. Um homem um tanto bêbado veio correndo por trás, virou a mulher e deu-lhe um tapa no rosto. Como não havia tempo para eu conversar com esse homem, recorri à força para segurá-lo quando ele estava prestes a bater nela de novo. Eu me coloquei entre os dois e me meti o nariz na vida deles. Em outro dia, numa reunião de negócio, observei duas facções trocando as mesmas acusações, discutindo sobre uma questão antiga, e mais uma vez meti o nariz na cara dela, no caso delas. Quando presenciamos comportamentos que nos preocupam, se não for uma situação que exige o uso da força como proteção, conforme aborda o capítulo 12, a primeira coisa que fazemos é mostrar empatia pelas necessidades das pessoas que estão se comportando de uma maneira que condenamos. No primeiro caso acima, se quiséssemos ver os menininhos sofrer mais violência, em vez de demonstrar empatia pela mãe, poderíamos dizer algo que indicasse o erro dela bater na criança. Tal reação de nossa parte apenas pioraria a situação. Para sermos realmente úteis às pessoas quando metemos o nariz na vida delas, precisamos ter amplos cabedal de necessidades e uma prática para captar uma necessidade em qualquer mensagem, inclusive a necessidade por trás do ato de esbofetear uma pessoa. É preciso ter prática de empatia verbal para que os outros sintam que estamos ligados às necessidades deles. Quando optamos por meter o nariz em assuntos alheios, devemos lembrar que não basta apenas apoiar certa pessoa para captar suas necessidades. O objetivo é pôr em prática todos os outros passos abordados nesse capítulo. Por exemplo, depois de demonstrar empatia, podemos dizer à mãe da criança que nos preocupamos com segurança e sentimos necessidade de proteger as pessoas. E só depois de pedir-lhe que se disponha a tentar outra estratégia a fim de suprir a sua necessidade com o filho. No entanto, deixamos de mencionar nossas necessidades quanto ao comportamento da pessoa até que ele fique claro que entendemos e nos importamos com as necessidades dela. Em caso contrário, as pessoas não ligarão para as nossas necessidades nem perceberão que as delas e as nossas são idênticas. Como Alice Walker expressou de maneira tão bela em A Cor Púrpura, um dia, quando eu estava quieta e me sentindo órfã, coisa que eu realmente era, ela apareceu para mim, a sensação de fazer parte de tudo, de não estar separada de nada. Eu sabia que se cortasse uma árvore, meu braço sangraria. Se não assegurarmos os dois lados estejam conscientes das próprias necessidades e das dos outros, será difícil termos sucesso quando metemos o nariz na vida alheia. É provável que nos considerem mesquinhos, por enxergarmos apenas a importância de atender às nossas necessidades. Quando um pensamento mesquinho se mistura a um pensamento de certo ou errado, qualquer um de nós pode se tornar agressivo e violento, cego até mesmo para as soluções mais óbvias. Nesse ponto, o conflito parece insolúvel, e será. Se não nos conectarmos com a outra pessoa, demonstrando primeiro empatia, sem nos concentrarmos em nossas necessidades. Resumo. O uso da CNV para resolver conflitos difere dos métodos tradicionais de mediação.
Em vez de deliberar sobre as questões, as estratégias e os meios para chegar a um acordo, nós nos concentramos principalmente na identificação das necessidades de ambos os lados, para depois buscarmos estratégias que atendam a essas necessidades. Começamos por forjar um vínculo entre as partes em conflito. Então, confirmamos que ambas tenham a oportunidade de expressar por completo suas necessidades, que escutem atentamente as da outra pessoa e, por vez ouvidas, expressem claramente as ações necessárias e viáveis para atender a elas. Evitamos julgar ou analisar o conflito e, ao contrário, permanecemos concentrados nas necessidades. Quando um dos lados sofre demais para ouvir as necessidades do outro, aumentamos a empatia, demorando o tempo necessário para garantir que a pessoa saiba que sua mágoa está sendo ouvida. Não interpretamos um não como rejeição, mas como expressão da necessidade que impede a pessoa de dizer sim. Somente depois de os dois lados terem ouvido todas as necessidades do outro, avançamos para a etapa de soluções. Fazer pedidos viáveis usando a linguagem positiva de ação. Quando assumimos o papel de mediadores de um conflito entre duas outras partes, aplicam-se mesmos princípios. Além disso, controlamos cuidadosamente a evolução da mediação. Ampliamos a empatia onde necessário, mantemos a conversa focada no presente, avançando e interrompendo quando necessário para retornar ao processo. Com esses recursos e essa compreensão, podemos praticar a CNV e ajudar os outros a resolver conflitos de longa data para a satisfação mútua das partes. Ok. Então, gente, conseguimos fechar o capítulo, perfeito. E só para finalizar, o capítulo, esse fechamento, ele vem com aquela questão, tem momentos que o conflito é muito difícil mesmo, chega ao caso de alguém estar sendo ameaçado de morte, aquela coisa toda, e aí ele fala no que vai ser o próximo capítulo, que é o capítulo 12, que é o uso de força para proteger. Então, vai chegar um momento onde o mediador não tem mais o que fazer, realmente, precisa de outras forças, que a gente vai ver no próximo capítulo. Tá? E, então, gratidão, são 10 horas, a gente quer manter esse padrão assim, especial e fechar no horário certo. E gratidão a Lívia, conseguimos fechar o capítulo, isso é maravilhoso, vamos entrar no novo capítulo. Gratidão a Lu, que sempre presente aqui com a gente. Miguel, gratidão aí pela participação. Regina, Lívia. Lívia, você quer fazer algum comentário? Depois eu já fecho. Eu quero só agradecer mais essa oportunidade. Muito obrigada a Sandra, a Luzanira, a Regina, o Miguel, né? Isso. Muito obrigada, tá? Um bom dia para vocês. Deus abençoe, tá? Muita luz na vida de vocês. Tchau. Obrigada, gente. Gratidão, pessoal. Fechando aqui o nosso encontro de hoje.